Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, começando agora a terceira e última hora. Hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2023. Você, ouvinte, pode participar pelo nosso WhatsApp, 61 999758140, e também pode nos acompanhar a partir deste momento com imagens ao vivo, aqui do estúdio da Rádio Justiça. Entre lá no YouTube, coloque Rádio Justiça ao vivo e nos acompanhe. 10 horas, 3 minutos. Revista Justiça. Debate. Assunto de hoje: influenciadores digitais e o direito do consumidor. Será que o direito do consumidor pode ser aplicado sobre o que esses influenciadores ou influencers costumam dizer na internet? Vamos receber, para tratar desse assunto, a advogada especializada em contencioso estratégico e mestranda em Direito, doutora Rita de Cássia Carvalho. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Um prazer estar aqui de novo com todos vocês, poder contribuir, mais uma vez. E vamos tratar desse tema, que é um tema muito atual, em voga, que tem bastante polêmica, algumas dúvidas, e poder esclarecer as pessoas sobre os direitos deles, Exatamente. Conosco para ajudar nessa missão está o advogado, professor da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, pós-doutor em Direito, Dr. Josinaldo Leal de Oliveira. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia aos ouvintes. Com alegria e muita satisfação participo desse quadro aqui e vamos enveredar no mundo do direito do consumidor com a temática super atual, hein? E vai servir, meu amigo, tanto aos consumidores, mas também aos digitais influencers. Vamos compartilhar alguns alertas para eles aqui. Com certeza. Digitais influencers, influenciadores digitais ou simplesmente influencers, já virou uma profissão, doutora Rita? Com certeza. Ainda não há uma regulamentação específica no tocante a eles, mas é inegável de que eles desempenham um papel significativo, fundamental no direito do consumidor, tem que ser abraçado pelo direito do consumidor, tendo em vista a capacidade que os influencers têm de exatamente influenciar no consumo, no mundo das ideias, na divulgação de produtos, na divulgação de imagens. Então, isso realmente precisa ser regulamentado. Doutor Josinaldo, e a importância, então, desses influenciadores na vida atual que nós temos? A internet, a rede social, é um produto sendo vendido? É opinião sobre alguma coisa? Sim, a importância e o papel desses profissionais, já digamos assim, porque muitas pessoas já vivem disso. Tem como única fonte de renda serem influenciadores digitais. E hoje, com o universo amplo das redes sociais, a gente se surpreende com pessoas que se denominam, inclusive, influenciadores digitais, que nós nem sabíamos que eram. Mas é diante do poder de alcance, da sua credibilidade, da sua confiança. E hoje eles ocupam um papel na sociedade muito importante. Eu diria até que os fabricantes, as grandes marcas, perceberam já há um bom tempo que o sucesso e o êxito dos seus produtos não são mais limitados à qualidade própria do produto, mas os meios que são divulgados, mas principalmente por quem são divulgados. E por isso esses profissionais passam a ser tão cobiçados, porque eles conseguem inserir no mercado de consumo o desejo por determinado produto e acabam dando testemunho de que o produto é bom ou de que há aquela necessidade. E eu diria, Sérgio, que o grande lance hoje do sistema do marketing é criar desejos e criar necessidades que nós, na verdade, nem tínhamos. Mas a partir do testemunho de pessoas que se destacam na sociedade, esse desejo surge. E eu queria até complementar, porque até para os ouvintes compreenderem quem seriam esses digitais influencers. Como a gente identifica essas pessoas? Sim. São pessoas comuns que nós, sociedades, elevamos eles ao status de celebridades. E nós temos os digitais influencers relâmpago e aqueles duradouros. Como é que eu poderia explicar isso aqui rapidamente? Um digital influencer fazendo até uma homenagem ao grande rei do futebol, Pelé, que nos deixou recentemente e cravou na história do mundo a sua atuação talentosa no futebol. Pelé era um digital influencer duradouro. Poderia passar 10 anos sumido, no dia que ele voltasse a aparecer, seria influenciador do mesmo jeito. Mas nós temos os influenciadores relâmpagos, os que participam de programas televisivos e ganham uma fama repentina, eles também desaparecem repentinamente.
Mas nesse curto espaço da sua fama, eles são capazes de influenciar pessoas, ditar moda, ditar estilo de consumo na Porque, sociedade. na verdade, doutor Josinaldo, o influencer, ele consegue criar uma identidade com o público. Então, Perfeito. assim, é uma audiência maciça, expressiva, constante crescimento. Você vai hoje ter uma infinidade de segmentos da rede social, Facebook, Instagram, e eles fazem esse trabalho diário, né, mostrando a vida do dia a dia, e aí compartilham o produto que eles utilizam, falam sobre o êxito do produto, e isso tem, inclusive, desdobramentos, né, obrigações que eles têm para com o mercado consumidor e como o mercado consumidor pode exigir deles também. Podemos dizer que o influenciador digital é o antigo garoto propaganda de ontem, né, do passado, que tinha só um produto fixo. Aí, senão, ele abriu bem o leque. Perfeito. E ele agora é multissetorial. Inclusive dá testemunho de produtos que eles sequer usaram, sequer testaram, que é um grande perigo. Esse é o grande problema, né, Olga? Em que pese alguns façam só a publicidade, outros também são empresários, eles divulgam os próprios produtos. Sim. E já que estamos falando dessa divulgação, responsabilidade civil, se aplica então a esses influenciadores ou não? É um tema muito interessante, o da atribuição da responsabilidade civil. A legislação brasileira não trata de forma específica sobre essas figuras, mas o Instituto da Responsabilidade Civil alcança todo aquele que causar dano a outra pessoa. Se a atuação desses profissionais ou influenciadores de algum modo influencia de forma danosa um consumidor, uma empresa ou a própria sociedade, o Instituto da Responsabilidade Civil irá alcançar. E o fator mais interessante, sob a perspectiva do direito do consumidor. Há trabalhos e há reconhecimentos já de julgados que reconhecem no influenciador digital o papel do próprio fornecedor, atribuindo a ele uma responsabilidade solidária também por quem fabrica, por quem vende, por quem divulga. Isso, na verdade, pode desencadear, né, ações judiciais por parte dos seguidores ou ainda de terceiros prejudicados, que se sintam lesados por informações inverídicas, informações falsas, até por uma publicidade enganosa. Temos vários aspectos, então, jurídicos envolvidos nesse contexto. Sim, eu diria que a premissa, a grande premissa, é que esses digitais influencers, eles precisam prestar um serviço à sociedade e não um desserviço. Então, todos nós temos funções na sociedade. Os digitais influencers não são diferentes. Eles precisam cumprir um papel de função social, prestar serviço, divulgar mediante veracidade das suas alegações, mediante testemunhos reais, mediante não participação de fraude. Que o que a gente tem visto são artistas e digitais influencers muitas vezes divulgando produtos ou serviços que não podem ser comercializados e nem jamais por eles divulgados. É um exemplo desses produtos. Hoje a gente vivencia nas redes sociais a oferta de dietas, de planos de atividades físicas por quem não são nutricionistas, não são profissionais da atividade física e não têm a menor capacidade de divulgar planos de atuação, colocando ali em risco a saúde do consumidor, colocando em risco a própria vida do consumidor. E o Brasil precisa já dar um passo à frente de promover um tratamento em relação a isso. Mais algum exemplo que a senhora Inclusive, acompanha? A gente tem que falar das plataformas digitais, né? Que, na verdade, podem punir esses influenciadores até retirando do ar as páginas dos influenciadores. Porque eles podem agir dessa forma, de uma forma danosa, prejudicar, como o Josinaldo falou, né? A gente tem uma influencer, que eu não vou citar o nome, sim, e ela atua dessa forma. Ela criou uma linha de produtos, ela tem os serviços, ela presta palestras, e já aconteceram de pessoas terem sua saúde lesada pela conduta dela. E ela não tem nenhum respaldo médico, ela não tem nenhuma formação acadêmica. E nesse caso, como é que fica, doutor? Para ser um influenciador digital, a preparação dessa pessoa, a formação dela, a pessoa pode ser advogado, mas quer falar de medicina, por exemplo? Exato. O pressuposto fenomenal disso tudo é um preceito ético. Eu diria que o primeiro filtro é o filtro da ética. E a gente encontra nesses profissionais uma grande responsabilidade. Não ter a formação, não ter um conhecimento e trazer um discurso de autoridade que não tem, que não possui. E o grande cuidado é que o público não consegue discernir isso e acaba validando esses depoimentos desses falsos
digamos, gurus de todos os segmentos, como a gente vê pessoas que não têm nenhuma formação econômica fazer indicativo de investimentos, de criptomoedas, que ao menor olhar do profissional qualificado, ele percebe que aquilo ali é uma porta de abismo para quem está assistindo ou para quem está contratando. E eu quero ilustrar uma situação recente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que um julgado reconheceu a responsabilidade de um influenciador digital que permanecia divulgando a venda de smartphone quando já sabia que era golpe. As pessoas compravam a um preço maravilhoso e, acredite, recebiam pedra na caixa. Vinha a caixa do produto, quando abria era uma pedra, ia buscar encontrar esse fornecedor, o fornecedor era um golpista. E essa celebridade continuava participando. E mais recentemente, inclusive alvo de investigação da Polícia Federal, no campo das criptomoedas e de bancos de investimentos, profissionais que faziam divulgações de casas de apostas, onde o seu êxito pressupõe a perda do consumidor. Então a pessoa lucrava mediante a ruína alheia. Então quanto mais ele divulgava e mais pessoas acessavam o link que ele divulgava e perdiam os valores na aposta, ele lucrava. Então hoje a gente precisa ter um campo de mapeamento em relação a isso. E não é difícil. Olha a notícia que eu quero compartilhar com seus ouvintes. De forma muito recente, no dia 1º de julho, a França tomou a iniciativa como o primeiro país e como o primeiro ordenamento a regulamentar a atividade dos influenciadores digitais. Os franceses constataram que existiam na França mais de 155 mil pessoas atuando como digitais influencers. E isso estava sendo de uma forma muito irresponsável. E hoje, a França regulamenta, por exemplo, que o influenciador digital, quando ele vai divulgar um produto ou uma marca, ele precisa informar que aquele ali ele está sendo pago e remunerado para isso. No YouTube você já tem essa opção, né? Se é a promoção paga. Exato, né? Para dar esse destaque da informação e da transparência. E lá, um avanço extremamente expressivo. Eles são proibidos de fazer divulgação de tratamentos médicos e estéticos que exigem intervenções profissionais, porque isso estava também sem controle. E mais, se mexer na imagem, se mexer no vídeo com inteligência artificial, são obrigados a informar, sob pena de multa de até 600 mil euros e decretação de prisão de até 2 anos. Isso é para tentar estabilizar a atuação desses profissionais. Aqui no Brasil não temos nenhuma legislação ou normatização parecida, mas a gente precisa ter. E até avisando aos influenciadores digitais, não se trata de nenhum desejo de proibi-los de desenvolver atividades publicitárias, mas que eles possam divulgar isso de forma responsável com o público, prestando um serviço e não um desserviço. Temos um bom exemplo, então, vindo da França. Um bom exemplo vindo da França. Precisamos disso também para regulamentar aqui no Brasil. A senhora segue também influenciadores digitais? O que a senhora acompanha, o que a senhora assiste e fala, meu Deus, essa pessoa está metendo o pé pelas mãos? Todos nós, né, Sérgio? A gente no dia a dia termina que a gente fica sendo alvo de rede social e a gente acompanha, tem coisas que a gente vê que a gente acha que é uma loucura e a gente vê a pessoa do lado, de repente uma pessoa que presta serviço na nossa casa, uma pessoa que não tem tanto esclarecimento, acompanhando, seguindo, investindo, né, o pouco dinheiro que tem. E é como o Josinaldo falou, chega a ser um enriquecimento sem causa, né? Lançando produtos que realmente não têm nenhuma utilidade, que podem ser nocivos à saúde, fomentando um consumo exacerbado. Então, esses influencers precisam ter uma certa responsabilidade com essas informações que eles estão veiculando. Doutor Josinaldo, então vamos lá. Os influenciadores, então, eles podem ser até responsabilizados por informações falsas ou enganosas divulgadas nas redes sociais e quais são as possíveis consequências legais nessa situação? Perfeito. O nosso Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, enfrenta o tema da publicidade, estabelecendo como sendo ilícita a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. Essa previsão está lá no artigo 37, parágrafo 1º e parágrafo 2º do CDC. Todo aquele que participa de uma mensagem publicitária enganosa ou abusiva, e aí nós integramos quem produziu a mensagem, quem patrocinou a mensagem, um meio de comunicação que divulga a mensagem e agora
esses artistas, essas celebridades e, por que não dizer, os próprios influenciadores digitais. Então, eles vão receber, eu diria, o manto do Código de Defesa do Consumidor. Serão responsabilizados em duas medidas. Primeiro, pelo cumprimento do que eles ofertaram. Se for algo factível e ocorrer a negativa de entrega, eles serão compelidos judicialmente a cumprir o que foi ofertado. E, em segundo momento, se o que eles ofertam, o que eles divulgam, promove um dano ao consumidor, seja ele de ordem material ou moral, eles serão responsabilizados civilmente. E o ponto de destaque, Sérgio, o sistema de responsabilidade dentro do direito do consumidor é pautado na responsabilidade objetiva. Então não vamos perquerir se existiu culpa ou não, se ele agiu de forma negligente ou imprudente, pouco importa. Se o dano existiu, a proteção do consumidor é imperativa. Então, isso atrai à celebridade um dever de autocuidado. E eu digo isso publicamente. Quem quer enveredar para essa área do digital influencer, eu digo que é um mercado expansivo e altamente lucrativo. A gente vê depoimentos de digitais influencers que em menos de um ano conseguem comprar mansões de 3, 4 milhões de reais só com anúncios pagos, porque é altamente lucrativo. Mas assim como atrai um lucro, atrai um dever de responsabilidade. Assim como eles oferem lucro, eles poderão ser compelidos também a indenizar. Indenizações monetárias. Isso, exatamente. exatamente. Públicas. E exige deles que consultem um advogado, analisem o contrato, mas, acima de tudo, investiguem a idoneidade de quem lhe contrata, de quem lhe procura para um anúncio. Porque aquela falsa ideia do passado, diz, eu só estou anunciando, eu não tenho nada a ver com isso, não é imperativo. Na verdade, você está vinculando a sua imagem àquele produto ou serviço. Isso gera emprestando o seu crédito. Exatamente. Né? Eu, quando era jovem, bem menino, eu me recordo que eu assistia alguns programas de TV e via uma tarjeta dizendo assim, não nos responsabilizamos pelo conteúdo que será divulgado a partir de agora. Como não? Está chegando em minha casa por você que está colocando na minha TV e você lava as mãos. Hoje a jurisprudência já começa a enfrentar esse tema, que curiosamente eu compartilho com vocês, foi um tema do meu doutorado, a responsabilidade civil dos meios de comunicação pela divulgação de publicidade enganosa. Nós já avançamos dos meios e agora vamos avançar sobre esses profissionais. Doutora Rita, ainda sobre essas possíveis consequências legais nos casos de informações falsas ou até enganosas, o que o nosso ouvinte tem que ter conhecimento desses influencers? Os influencers podem ser compelidos a fazer retratações públicas, né, onde eles têm que chegar para o público consumidor e se retratar, pedir desculpas, né? Seria pedir desculpas, Josinaldo? Isso, é uma retratação pública, né? Reconhecer, de reparar os danos, né? E, inclusive, reparação financeira, pecuniária. Eles podem ser processados, ações podem ser movidas e eles têm que indenizar o público consumidor. Pois não. E, Sérgio, a gente fica sempre nesse ideal de conscientização do consumidor. Hoje, o acesso ao conhecimento é absurdo, altamente facilitado pela internet, pelos meios de comunicação em geral. Então, o consumidor ele também precisa ser vigilante, ele precisa ser cauteloso, para não cair em golpes, não cair em ofertas mirabolantes que são facilmente verificáveis se são verdadeiras ou não. Muitas vezes o consumidor brasileiro é atraído pelo preço. Ele coloca como delimitador da vontade dele o preço. Se o preço é fenomenal, ele compra. Se o preço já é mais elevado, ele abandona, mesmo tendo interesse. É preciso ter cuidado. Embora o Código de Proteção do Consumidor vá protegê-lo e alcançá-lo, muitas vezes o juiz faz um crivo de conhecimento mediano e dizer assim, meu amigo, essa informação estava tão real aí, ele foi advertido e você a si mesmo se vinculou a isso. Então, para evitar esse tipo de interpretação, o consumidor precisa redobrar o cuidado. Eu brinco às vezes com os alunos em sala de aula que o consumidor brasileiro começa agora a engatear num grau de conscientização. Mas até então, o consumidor brasileiro compra um imóvel na planta como se está comprando um doce na Bomboniere. Não pesquisa quem é a incorporadora, não procura ver se cumpre prazos, a qualidade de empreendimentos anteriores, consultar um advogado em passagens relação ao aéreas, contrato. né, doutor Josinaldo? É outro tema que demais. Se tem conhecimento do valor da passagem aérea, as passagens são ofertadas a 1/10 do valor que são praticados na realidade. Estamos passando agora até por essa situação com uma empresa aí, nessa questão de venda de passagens aéreas. Mas entra aí também um influenciador digital ou não?
entra nesse papel também, porque a maioria desses sites, a maioria das empresas que promovem esses tipos de produtos, elas se vinculam imediatamente a essas celebridades. No caso do descumprimento da oferta simplesmente pela atuação do fornecedor, não é possível imputar, porque não houve um defeito no serviço e nem na divulgação. Aí o cumprimento é apenas do fornecedor. Mas imagine que a empresa reiteradamente descumpre ofertas e é alvo de reclamações generalizadas dos consumidores, e um digital influencer, sabendo disso, continua usando a sua credibilidade para divulgar aquele serviço. Aí é um momento que ele passa a atuar de forma lesiva ao consumidor. E eu faço um paralelo. Por que uma empresa dessa não me contrata para divulgar um produto ou um serviço dela? Porque o meu alcance é mínimo. No máximo, meus pais, meus irmãos ou alunos irão comprar. Então, quando ela busca a celebridade, ela quer escalar o seu produto, o seu serviço para números estratosféricos, porque o alcance deles é gigantesco. E crescente. Sempre. Porque ele empresta ao produto ou serviço aquela credibilidade que ele alcançou em uma novela, que ele alcançou em um filme, que ele alcançou em um esporte. Num reality show. Num reality show. O consumidor atrela aquilo ao produto. E a prova disso é que quando essas celebridades, esses influenciadores se envolvem em escândalos, a primeira coisa que geralmente o fabricante ou a marca faz é rescindir o contrato. Porque ele não quer que aquela imagem dita negativa seja espelhada em seu produto e serviço. Então é o ponto crucial. Por exemplo, se a doutora Rita de Cássia fizesse propaganda numa empresa que vende passagem aérea para Salvador, por exemplo, ela é responsável também pela mensagem que ela divulga. Pronto. Se ela faz Certamente. esse tipo de publicidade e o conteúdo do produto é inexistente, é enganoso, é abusivo, ela está passível de responsabilização. Perceba, independente dela ter culpa ou não. Eu vou contextualizar... É uma responsabilidade solidária. Isso, exatamente. Vou contextualizar um caso e eu me permito dizer nomes porque é uma situação pública de processos públicos. De décadas atrás, nós tínhamos um título de capitalização, que era o Poupa-Ganha, divulgado pela Xuxa. Esse Poupa-Ganha quebrou em razão de gestão fraudulenta. Diversos prêmios não foram entregues, diversas ambulâncias que eram atreladas às ações sociais também não foram entregues. Aí eu lhe pergunto, quem foi prejudicado? Comprou o Papatudo porque olhou na casa lotérica, por exemplo, e achou bonito, comprou? Ou era porque Xuxa dizia, compre, eu garanto. Ela estava avalizando. Ela avalizou, ela deu testemunho de qualidade e a pessoa compra. Porque é esse testemunho que convence. Agora imagine, e são muitos os exemplos. Nesse caso específico, o que acabou sendo decidido? Como a gente tinha um período lá da década de 90 sem um avanço jurisprudencial para isso, muitos manejaram ações contra a administradora do título de capitalização, contra a massa falida, e ainda tem processos até hoje aí. Se fosse no contexto atual, era facilmente factível desenvolver tese para atribuir a responsabilidade à artista. A própria Xuxa. Que validava. Entendi. E lhe dou um outro exemplo, Sérgio. Há pouco tempo atrás, uma marca de adesivo de prendedor de chapa dentária utilizou artistas da meia-idade para divulgar o produto. E no comercial esse artista dizia, agora eu me sinto seguro. Quando ele diz agora eu me sinto seguro, implicitamente ele está dando testemunho que ele usa a chapa e que usa aquele adesivo e pode participar de eventos que a chapa não vai cair. Só que nenhum deles usa a chapa. Todos eles têm a dentição natural. Ou seja, é um testemunho falso. Que visa enganar o consumidor. Publicidade enganosa. Publicidade enganosa, que pega a credibilidade dele e adquire o produto. Como alguém que não usa pode dar um testemunho de que funciona? Bem complicada essa situação, né, doutora Rita? E temos essas situações aqui, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte. Então, já estamos falando dessa questão do influenciador, as consequências, mas e prejuízos causados a terceiros, como os seguidores, os parceiros comerciais? Como é que fica a responsabilidade do influenciador digital? Os influenciadores são responsabilizados, são obrigados a indenizar por perdas e danos, pelos prejuízos causados, solidariamente às empresas que eles estão prestando o serviço. Inclusive, as plataformas digitais dos influenciadores podem ser derrubadas pelas redes sociais. Uma pessoa que se utiliza do Instagram e está fazendo uma publicidade enganosa, ela pode ter, sim, a conta dela desativada temporariamente ou até ad infinito, ad eterno,
tendo em vista esse comportamento lesivo para com o consumidor. Há uma certa demora, né, até derrubar esse anúncio, né? Sim, precede um processo, né, um devido processo legal, onde inclusive o influenciador ele pode se defender, ele tem o direito a se defender, mas a gente já tem, na atualidade, exemplos de pessoas que tiveram suas plataformas desativadas. Doutor Josinaldo, temos os famosos, mas temos também muitos anúncios na internet, redes sociais, a Instagram, a Facebook, aqueles anúncios pagos, com pessoas ali vendendo produtos. A gente nem conhece a pessoa, mas vê ali, é um pseudo-doutor, é um pseudo-especialista. Essa pessoa também, nós conseguimos responsabilizá-la também, além da empresa que está oferecendo aquele produto? Sim. O Código de Defesa do Consumidor ele tem um perfil protetivo muito aguçado. Quando a gente vai analisar o artigo 3º do Código, que traz o conceito de fornecedor, a gente percebe que não é um artigo fechado, é um comando aberto, que embora não esteja ali escrito, por exemplo, influenciador digital, ele se encontra ali integrado. E qual é a máxima nesse sistema, Sérgio? Todo aquele que participar da cadeia de consumo que for nocivo ao consumidor, ele está sujeito à responsabilização. Então, embora não seja ali um influenciador ou uma pessoa famosa, na hora que ele divulga aquele produto ou divulga aquele serviço, ele viabilizou que o dano ocorra ao consumidor. E nesses casos, muitas vezes a gente tem descumprimento de oferta. Anuncia preços mirabolantes, o consumidor se vincula e adquire, o produto nunca chega ou o serviço nunca é contratado. Há uma gama de atuações que esse consumidor pode buscar. Na via administrativa, por exemplo, buscar o PROCON para que possa autuar, aplicar multas a esse fornecedor e o agente envolvido, ou se ele experimentou um prejuízo de ordem material ou moral, buscar essa reparação no judiciário. Agora, nós temos um ponto crucial. A gente está falando de publicidade que alcança milhões de pessoas, alcança milhões de consumidores. E muitas vezes a melhor sede de tratamento disso seriam com as ações coletivas. Ministério Público. Ministério Público, a Defensoria Pública, até para não criar uma inviabilidade do próprio Poder Judiciário. Se a gente imaginar uma única publicidade enganosa, ela pode alcançar 40 milhões de consumidores. Toda a população. Imagine 40 milhões de ações individuais. Iria assoberbar o judiciário. Colapso total do Poder Judiciário. E esse não é o propósito. Então, o legislador infraconstitucional, quando ele idealizou as ações civis públicas, é justamente para permitir uma resposta em dimensão coletiva. Para abranger os direitos difusos e coletivos. Difusos e coletivos de todos esses consumidores. E a pessoa do Ministério Público é o órgão indicado para representatividade para isso. E ajuizar essas ações. E quando você questionou em relação do tempo, a gente tem um fator crucial, né? A gente sabe que o judiciário brasileiro, a cada instante, é demandado por situações diversas, por demandas diversas, e há uma queixa, digamos assim, da sociedade quanto à celeridade, quanto à prestação jurisdicional. Nós que estamos inseridos no sistema jurídico sabemos que não é simplesmente algo a ser imputado a um agente ou outro. São conjuntos de ações que muitas vezes tornam a prestação jurisdicional demorada. E atento a isso, muitas vezes maus fornecedores utilizam uma equação de custo-benefício. Olha, eu vou ser responsabilizado, mas vai demorar 4 ou 5 anos. De 10 milhões de pessoas que eu atingir, 1 milhão vai reclamar na justiça. Desse 1 milhão eu faço acordo com 500 mil. 500 eu vou ser responsabilizado. Esse custo-benefício vale eu lesar, vale eu violar uma lei. É uma situação infeliz no âmbito jurídico, mas que acaba o sistema se aproveitando comumente disso. Acontece. A resposta judicial nem sempre é tão rápida assim. Nem sempre é tão rápida. Mas o dano é ao vivo, né? O dano é real. O prejuízo ao consumidor é imediato. Doutora Rita, vamos explicar para o nosso ouvinte que sempre ouve falar, né, dos direitos difusos e coletivos. O que são esses direitos? São direitos que abrangem toda uma população. E foi exatamente como o doutor Josinaldo colocou. Se cada um individualmente fosse ingressar com esse processo, fora que tem a questão seguinte, Sérgio, um juiz entende de uma forma, um outro juiz entende de outra forma, pode haver divergência entre decisões. Quando o Ministério Público, o parquet, assume esse papel de ajuizar uma ação em nome de toda uma coletividade, o julgamento é uno. Então, o tratamento que é dado a um é dado a todos.
Então, isso, além de você facilitar o trabalho do judiciário, evitar esse super propositura de ações, proposição de muitas ações, você faz com que seja uno o julgamento. E isso realmente beneficia a todos. Um outro ponto importante que nós acompanhamos aí, até entre os exemplos que o senhor citou, por exemplo, indicações de investimentos, né? Isso. Essas pessoas, celebridades que fazem essa propaganda, como é que fica caso esse investimento quebre? E é um tema altamente delicado que a gente tem percebido cada vez mais a participação dos influenciadores digitais, com o robozinho da internet ou até com indicações de criptomoedas, que já trazem em si um risco, muitas vezes quanto à segurança do investimento e no outro quanto à eficácia mesmo, no caso dos robôs, em que são dados testemunhos de ganhos diários de 20, 40, 50 mil. E percebam, do outro lado, na telinha, muitas vezes tem um consumidor na extrema vulnerabilidade, super endividado, que é uma realidade hoje no Brasil. A gente já alcançou a marca aí de algo próximo a 72% da população brasileira endividada e mais de 36% super endividada. É um número alarmante e preocupante, que demonstra uma espécie de enfermidade econômica da sociedade brasileira. E passa a ser potencializada por isso. A pessoa, no auge da sua dificuldade financeira, vê ali em um robozinho a esperança de salvar a sua condição, quando ali é a porta do abismo dele. E aí eu digo, é um caso já de intervenção governamental. O Ministério Público, o PROCON, em alguns casos até a polícia, porque são ofertas de serviços que não atendem e não se prestam àquele serviço. A pessoa às vezes compra um robozinho de acesso daquele por R$ 129, não funciona ou não chega e eles não têm a quem reclamar, porque as plataformas só têm um e-mail que não responde a ninguém. E muitas vezes a pessoa, o consumidor, fica assim, se eu for contratar um advogado, eu me deslocar para um órgão para reclamar, eu vou absorver esse prejuízo dos 129. Só que é 129 vezes 40 milhões de pessoas. E por isso a necessidade de uma intervenção coletiva e difusa muitas vezes. E o nosso sistema foi muito eficiente nisso, a trazer instrumentos e a trazer agentes que são capazes de combater isso. Só que, à medida que os golpes são crescentes são também as demandas. Eu compartilho com você, Sérgio, no âmbito do direito do consumidor, no mundo, não sou eu, Josinaldo, que estou lhe afirmando isso, os alemães, os franceses, nossos los hermanos argentinos, afirmam que a legislação brasileira, que é o Código de Defesa do Consumidor, é a mais perfeita. É a mais perfeita, é a melhor do mundo. A mais instrumentalizada. Mas a efetividade nisso fica ainda prejudicada. Aí você diz assim, a que você atribui termos a melhor lei e o consumidor brasileiro está no topo das vítimas de abuso? Os mais lesados. A aplicabilidade dessa lei. A aplicabilidade dessa norma. O Poder Judiciário precisa prestar efetividade. É muito burocrático, é difícil? O que é? Eu diria que passa por 2 pontos cruciais. O primeiro é ainda a falta de conscientização do consumo pelo consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro é muito individualista. Ele não tem uma percepção aguçada de coletividade, como o consumidor europeu tem, por exemplo. Se um determinado produto na Europa causa dano ao grupo de consumidores, todos eles param de consumir. Aqui no Brasil, infelizmente, diminui o preço e muitos compram. Se eu lhe disser que eu dou um testemunho que eu comprei um tipo de aparelho celular que apresentou vários vícios, que eu fui à assistência e me surpreendi por ele ser o campeão de reclamações no PROCON, você toma aquele conhecimento, poucos dias depois, se você passar pelo shopping e aquele celular estiver na promoção, é provável que você adquira, fazendo referência a você, mas eu me refiro ao perfil do consumidor brasileiro. E isso, de certa forma, facilita a crescente do abuso. E, por outro lado, como eu disse que são 2 medidas que eu ainda entendo, é a falta de efetividade do Poder Judiciário. Eu, em nenhum momento, como advogado, como professor, sou a favor de uma arbitrariedade indenizatória. A gente não pode comparar o sistema jurídico brasileiro com o norte-americano, que os referenciais indenizatórios são estratosféricos, é outra realidade. Mas, muitas vezes, o judiciário brasileiro promover reparações ínfimas, irrisórias, ou enquadrar práticas de abuso como um verdadeiro mero dissabor da vida ou aborrecimento,
Isso potencializa Incentiva. condutas lesivas de fornecedores. Isso fomenta que o desrespeito continue. Eu me recordo que no início dos anos 2000, na advocacia, era muito comum os juízes levantarem uma bandeira de que era preciso vedar a indústria do dano moral. Que eu tinha uma crítica à época, porque a gente estava numa crescente de acesso à justiça, era natural que existissem mais pedidos de dano moral. É óbvio que existiam descabidos e sempre vai existir. Mas nós não podemos, sob o manto de combater a indústria do dano moral, fomentar a indústria do desrespeito e tolerar práticas abusivas como se fossem mero dissabor da vida. Nós podemos citar como exemplo a própria Apple. Sim. A Apple continua, inclusive, comercializando os iPhones, que são aparelhos caríssimos, inclusive, sem o carregador. Então, ela fornece o aparelho, você adquire o aparelho e você tem o fone de ouvido, você tem o cabo, mas você não tem o carregador, a fonte. Sendo que você só consegue utilizar o aparelho com a fonte. Você precisava comprar separadamente. Foi uma enxurrada de ações contra a Apple na época. E temos diferença, pois não? Então, isso aí é contextualizar que a gente, nesse cenário dos abusos constantes, infelizmente, na medida em que a sociedade não regulamenta isso para conter, a gente acaba permitindo. Vou fazer um paralelo também com outro fato público. Essas plataformas de venda na internet, que as pessoas anunciam produtos e serviços, têm sido verdadeiras portas de golpe. Muitos, né? Você está lá, vê um produto muito barato e desconfie. Porta de golpe. Então, é preciso que esses agentes instrumentalizados pelo nosso sistema jurídico atuem para proteger o consumidor previamente. Porque o marco do direito do consumidor é a prevenção, não é a reparação. A reparação é secundária. Doutora Rita, tem diferença quando o influenciador ele faz propaganda de algo ou tem uma própria marca que ele quer divulgar? Na verdade, Sérgio, quando ele vincula a sua imagem a um produto ou a um serviço, independe se é um serviço dele, né, um produto dele, que ele seja proprietário, ou se ele está vinculando a imagem dele a essa marca. Os desdobramentos são praticamente os mesmos. Ele vai ter que obrigado a indenizar, obrigado a se retratar. É a mesma coisa. Tem diferença também? Isso, ou algo que você na queira verdade, acrescentar? a diferença é só no lucro dele, né? Quando ele divulga a própria marca, ele escala ainda mais o campo da potencialidade do lucro. Eu diria até, como a doutora Rita sinalizou, o campo da incidência da responsabilidade vai ser a mesma. A única peculiaridade é que quando ele anuncia ele é o próprio fornecedor, a responsabilidade já é direta. E quando ele anuncia de outros, a responsabilidade será solidária. Mas não muda nada no tratamento da responsabilidade civil. Vai incidir o dano, a reparação da mesma forma. Na indenização monetária. Amparado no próprio Código de Defesa do Consumidor. E no momento que a gente levar esse tema a uma preocupação social e chega inclusive ao legislativo, a gente vai ter um mercado de consumo mais seguro, mais adequado. Insistindo sempre, não é fechar portas para atividade publicitária de forma alguma. Mas muito menos para a profissão dos influencers, que hoje é considerada uma profissão. É cada vez mais crescente, né? E eu diria, se a gente for comparar com a França, o Brasil tem muito mais digitais influencers do que os franceses. São até pessoas pela que nossa se tornam dimensão celebridades populacional, né? Mas o Brasil abraçou esse mundo das redes sociais de uma forma muito contundente. Pessoas abandonaram carreiras, segmentações, profissões e se dedicam a isso aí. Exclusivamente a isso. O retorno financeiro é muito maior. Escalou de forma geral. E a senhora, como advogada, se uma pessoa que vai virar um influenciador digital a procura para uma assessoria, quais os conselhos que a senhora dá? Bom, como o doutor Gisalo falou, preventivo. Então, antes de qualquer coisa, a gente procurar avaliar bem a empresa, o produto, o serviço que você vai estar atrelando à sua imagem e que você vai estar passando, a informação que você está passando para o seu público consumidor. E essa parte da prevenção é fundamental. Você evita desdobramentos, problemas futuros. Perfeito. E que mais é uma questão de consciência. Perfeito. E respeito. E eu faço um seguinte indicativo, que na verdade era para ser algo já cultural, que o brasileiro muitas vezes não tem esse cuidado. Consultar um profissional do direito. Porque essas celebridades, esses digitais influencers, quando eles são procurados pelas marcas, eles são vinculados contratualmente. E, evidentemente, ali haverá cláusulas contratuais que podem trazer a ele um aumento da responsabilidade dele, ele nem sabe. E, muitas vezes, a procura de um profissional para uma análise prévia, para fazer filtro de disposições contratuais, pode resguardar. Isso é uma investigação no campo jurídico.
Mas eu digo que é muito mais amplo que isso. E precisa investigar a credibilidade da marca, empresa, a idoneidade. E hoje isso é facilmente alcançável. Vou lhe dar um exemplo, Sérgio. Se você agora me anuncia aqui a venda de uma xícara, eu posso ir em vários sites de reclamações de consumidores e saber se outros consumidores já reclamaram dessa xícara que você está vendendo, que já é um farol, um alerta. E eu vou trazer um caso emblemático, conhecido aí mundialmente. A cantora Tina Turner, ela foi conhecida como garota publicidade internacional de uma marca de tênis. E isso traz o relato histórico. E quando ela foi procurada para associar o nome e a imagem dela ao tênis, ela disse que tinha interesse. Mas, para ela assinar o contrato, ela queria pares de tênis para todo o staff dela. E 6 meses depois, a marca voltasse para procurar ela para saber se ela tinha interesse ou não. E isso foi em concreto. 6 meses depois, ela procurou, atestou a qualidade e passou por décadas a ser a garota publicidade da marca em âmbito internacional. Isso é uma pequena demonstração de preocupação social, função social com o público dela, com o seu nome, com a imagem. Porque ela está emprestando a sua credibilidade a uma marca, a um produto. Só que muitas vezes a gente não vê esse cuidado, a gente vê pior. O artista, o influenciador, avalizando ele sabe um produto, que é defeituoso, sabe que é golpe, sabe que não presta a qualidade que é anunciada e mesmo assim, por interesses em cachês pessoais, econômicos, simplesmente vale. E muitas vezes com a cultura do tipo, eu só estou anunciando, não tenho nada a ver com isso. Tem a ver, porque a pessoa adquiriu em grande medida em razão da participação desse influenciador, pela sua conduta, pela sua postura. Então, é um comportamento prévio ético, social, atestar a qualidade e, acima de tudo, ter um resguardo jurídico. Eu lhe diria, se uma celebridade me procurasse hoje, além de fazer todos esses filtros, eu ainda aconselharia ela a fazer um seguro de responsabilidade civil. Existe isso, existe, para proteger justamente essas circunstâncias. Um seguro que proteja ela de eventuais reparações que ela venha a ser compelida em razão da participação dela. Porque, embora, Sérgio, a maioria das informações sejam acessíveis, há conhecimentos técnicos que talvez aquele influenciador realmente não tenha. Mas o fato de ele não ter, como a responsabilidade objetiva, não isenta ele de ser demandado. Mas ele faz seguro. Assim como é possível os profissionais liberais, médicos, dentistas ou até os advogados realizarem seguro de responsabilidade civil. Porque muitas vezes, independente da intenção dele, infortúnios podem acontecer na vida. Eu brinco também com meus alunos o exemplo típico do advogado: diligente, efetivo, atuante e competente. Mas no caminho da audiência o pneu furou e ele não chegou a tempo e o cliente foi réu, condenado em 200 mil. Foi réu porque o advogado não estava presente. Ele vai ter uma possível responsabilidade civil contra ele. Aí ele vai suscitar um caso fortuito ou força maior, sim. E aí você não tinha um step, você não podia pegar um táxi. Se ele não tiver um seguro, ele vai ter que indenizar aquele cliente pela ausência dele e pelo prejuízo causado. Doutora Rita de Cássia, vamos lá àquela situação. O personal, o influencer, melhor dizendo, vai lá e pede a sua consultoria. Quais os passos que o advogado vai orientar, o que deve ser pesquisado, então? Primeiro a gente averiguar a idoneidade da empresa que está contratando o personal influencer, no caso seria o meu cliente. Atestar o produto, fazer uma verificação do produto ou serviço que vai ser prestado. Para depois a gente fazer todo o contrato com todo o regramento, tentando blindar esse personal influencer, esse profissional, porque hoje é uma profissão, inegavelmente é uma profissão. Não existe universidade, não existe faculdade, mas é como a gente já falou aqui, existem profissionais que abandonaram suas carreiras e profissões para trabalhar como personal influencer e aferem rendas vultosíssimas, muito mais do que se estivesse na sua profissão de origem. E fazer esse seguro, justamente para poder se resguardar, mas é um seguro, como o doutor Ginásio falou, e vários profissionais liberais já se utilizam desse seguro, cirurgiões plásticos, médicos, advogados, e fazer esse seguro. E o custo desse seguro, como que ele é calculado? Pela dimensão do margem que você de se risco. expõe a risco. Vou dar um exemplo pela advocacia. Se você tem na sua advocacia uma carteira de clientes que tem um potencial de responsabilização de 1 milhão,
você pode fazer uma apólice sobre esse valor, sobre valores parciais, sobre o que é projetado a título de responsabilização. Seria até como com o seguro de carro, sim, Sérgio. sim. Se você dirige seu carro, você nunca bateu, o seguro vai fazendo tudo isso para lhe dar bônus. Então, se você é um profissional que você não responde a processos, se você tem uma ficha limpa, você tem bônus. Agora, se você já responde a 2, 3, 4, o risco da seguradora vai aumentando. Então, esse valor, com certeza, será maior. E é altamente acessível, eu lhe asseguro isso. Para todos os profissionais, inclusive. Eu tenho clientes médicos que, quando eu pergunto a eles, você tem seguro? Seguro? Nunca soube, Nem conheço. Nem desconheci. Quando vê que é algo que era altamente acessível e gera uma garantia, ele vê, né? Meu Deus, nunca soube disso. Poderia estar resguardado para isso. E principalmente por causa de profissionais liberais que eles não podem ter uma atuação solitária. Eu sou advogado, tenho a nossa banca de escritório de advocacia, tenho vários processos, tenho vários clientes, mas eu não tenho como ser onipresente. Se chocar a audiência de um horário com o outro, eu vou estar em uma ou não vou estar em outra. Eu vou precisar de colaboradores, de outros profissionais. Uma coisa é Sérgio fazer e conduzir o programa. Outra coisa é outra pessoa que você botou para lhe auxiliar. Se essa outra pessoa falha, erra, você é o responsável. Então, na profissão que você não é solitário, mais do que nunca você precisa disso. E quando você é solitário, meio que você alcança um controle de toda a sua atividade, mas não está alheio aos infortúnios da vida. E quem faz atuação profissional com outras pessoas, mais ainda, porque a sua exposição de erro é maior por outros, por equívocos, ou as fatalidades da vida, né? E força que maior. foge da atuação do profissional, inevitavelmente, pode lhe trazer prejuízo. Doutora Rita, as redes sociais que veiculam essas propagandas, né? As redes sociais, elas podem ser responsabilizadas também por propaganda enganosa, mesmo tendo ali um influencer que pode ser e é o responsável por aquela divulgação? Perfeitamente, Sérgio. Sim, podem ser responsabilizadas sim. E o que pode ser feito? Tem que ter prova também, Sim. né? Não adianta só reclamar e não provar. Hoje, Você precisa para comprovar o dano que você Isso. sofreu, o dano sofrido. Conjunto de ações, né? Embora no direito do consumidor a gente tenha o Instituto da Inversão do ônus da prova, que atribui o fornecedor a todos que participam da cadeia o dever de produzir, o consumidor não se afasta também da sua obrigação de produzir prova. Então hoje nós temos diversos meios de prova que facilitam isso. A gravação de imagem, a captura de registro de sites, prints de conversas pelo WhatsApp ou pela plataforma, validando esses prints, que não basta também o consumidor printar uma conversa de WhatsApp e querer sustentar ali como meio de prova idôneo, que a gente sabe que Precisa ser registrado em ata notarial, Isso. em cartório, que tem uma... Criando esse mecanismo de segurança, perfeito. Então, a gente, atrelando esses campos de prova, de elementos, é possível se socorrer a isso. Agora, o interessante também, que eu gosto de compartilhar, é que o direito do consumidor ele tem uma característica multilegislativa. O que quer dizer isso, Sérgio? A gente aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas não pode fechar a porta para outras legislações. E no caso que envolve a internet, a gente não pode desassociar também do Marco Civil da internet. E o Marco Civil traz parâmetros da responsabilização desses provedores, quando há divulgação de conteúdo, quando há divulgação de cunho pornográfico, de imagem, de violação de direito à intimidade, admitindo a responsabilização também. Então, perceba, é um conjunto de sistemas que estão uma ação interligados. judicial precisa ser utilizada e manejada pelo profissional também. E qual a orientação que a senhora deixa para o nosso ouvinte que acaba vendo assim, os influenciadores falando de produtos? Os cuidados que ele deve ter para avaliar o perfil daquele influenciador para dar ali a sua validação sobre algum item, um produto, um serviço? Informação, Sérgio. Eu acho que a palavra-chave é informação. O consumidor precisa se informar. E hoje existem diversos instrumentos que possibilitam a informação, a própria internet. Então, o consumidor tem como ir em sites que falam sobre reclamações que antecederam de determinado produto, determinado serviço, de outros consumidores que já foram lesados, qual a experiência que teve com determinada marca, com determinado produto, com determinado serviço. O consumidor tem como ter um espectro muito grande de informação antes até de fazer uma compra, de realizar uma compra ou de contratar um serviço. E para o senhor, qual o conselho também que o senhor deixa para o nosso ouvinte? Perfeito. Um recado de sempre, né? Conhecimento. Buscar informação e conhecimento, mas, acima de tudo, desconfiar de ofertas mirabolantes. Sempre que essas ofertas mirabolantes surgem, acender o alerta de investigar,
de poder pesquisar a respeito da idoneidade do fornecedor e da segurança do produto ou do serviço anunciado. E ter o cuidado sempre de dar credibilidade a profissionais das áreas. Não valorar pessoas de outras áreas que dão testemunhos de produtos ou serviços que não são do seu segmento. Então, se você está, por exemplo, buscando conhecimento sobre saúde, não vá buscar em alguém que não seja um médico ou nutricionista ou um profissional da saúde. E hoje o que me preocupa muitas vezes são as questões estéticas, os serviços de estética nas redes sociais, com formas mirabolantes, caseiras, muitas vezes para capturar seguidores, não se preocupando nenhuma forma com o risco, com prejuízos, à vida, danos à saúde saúde do consumidor. Então, informação, conhecimento e sempre consultar, quando possível, o advogado de sua confiança para se vincular a contratos, se vincular a compras. E não fazer aquela cultura do passado de só fechar a porta depois que a porta é invadida. Cultura de prevenção. O que temos hoje também, doutora Rita, é um compartilhamento dessas informações, né? A famosa receita que a faxineira do hotel me ensinou de misturar produtos químicos, por exemplo, sem saber uma consequência disso. Quem faz esse compartilhamento também pode ser responsabilizado mesmo sem ser um influenciador? Também é responsabilizado, Sérgio. Você está responsabilizado por qualquer informação que você passa adiante. Se você está, de uma certa forma, induzindo uma pessoa ao erro, a fazer uma compra, a contratar um serviço, você está responsabilizado também. Você é obrigado a ressarcir, obrigado a indenizar. O que falta são decisões que sejam assim para ensinar as pessoas, né? Tem um caráter até pedagógico. Perfeito. Essa é a percepção. Colocar nesses profissionais um dever de responsabilidade social, ética, uma função social, e que eles tenham consciência que o papel deles na sociedade hoje é um papel relevante, é um papel caro, e como tal precisam prestar serviço e não descer. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Exatamente. É o que temos também no passado, principalmente com a pandemia, o crescimento dos podcasts, né? Sim. As pessoas ali, muitos que não são jornalistas fazendo os podcasts, começaram a surgir também os problemas, né, da forma de condução, a ética, né? Exatamente. A forma como essa informação é passada, como esse conteúdo é passado, com certeza. E o que precisamos, então? Temos um CDC que é exemplo, que é admirado, mas ele precisa ser atualizado também com essas novas formas de comércio? Sim, infelizmente a nossa cultura jurídica é uma cultura positivista, legislativa. O brasileiro tem muita ânsia de lei. Tanto é que iniciamos a pandemia, o grito geral é: cadê a lei? Precisamos de uma lei. Foi construída a lei do regime emergencial. Eu não sou muito favorável a isso, porque eu entendo que o Código de Defesa do Consumidor é uma norma aberta, traz princípios, e o aplicador da norma, o julgador, ele tem elementos e subsídios da hermenêutica jurídica para dar as respostas. Mas se ainda assim precisarmos dessa carência legislativa, vamos regular atuações nesse segmento para buscar, volto a dizer e insistir, um mercado seguro, um mercado justo, que atenda o interesse econômico do fornecedor e, por que não, da celebridade, do digital influencer, mas sem jamais lesar o consumidor. Sérgio, eu vou lhe fazer uma pergunta. Pois não. Você, como consumidor, como uma pessoa comum, né, como homem médio, para você, qual é o mercado onde existe mais respeito ao consumidor? Mais respeito? Que sentido, assim? O mercado norte-americano. Nos Estados Unidos, o respeito ao consumidor é muito grande. Você adquire um produto, se você tiver um problema, você não tem nenhuma burocracia para chegar na loja, devolver, receber, ou trocar o produto, ou receber o valor que você pagou. E não existe legislação norte-americana. Então, assim, nós somos instrumentalizados, nós temos um arcabouço de leis, mas nós não temos a efetividade. Já nos Estados Unidos, que não existe nenhuma lei específica, existe uma consciência muito grande, tanto das empresas, né, que prezam pelos consumidores, têm um respeito, a questão da ética que a gente está falando aqui, como dos consumidores que têm conhecimento de quais são os seus direitos. Aqui não, a gente tem a legislação e a gente não consegue operacionalizar. Exatamente, é um fenômeno, né? Temos bastante leis, mas bem citado. Eu lembro que uma vez fiz uma compra num site lá de fora, e ele informava, o item tem um pequeno defeito, e por isso que ele era mais barato. E aqui no Brasil isso não existe, Não existe. A própria empresa já passou para você essa informação. Exato. Você, quando adquiriu, você já tinha conhecimento, você já tinha ciência, que você estava adquirindo por um preço mais baixo, justamente porque existia um defeito. Falta isso aqui no nosso país. Clareza, transparência. Desenvolver essa conscientização de consumo.
E ainda para terminarmos, né, já estamos aí com 3 minutinhos para terminar, qual o conselho final que o senhor deixa para o nosso ouvinte, então, doutor Josinaldo, para aquele que quer ser um influenciador digital, os cuidados que deve ter? Perfeito. Os digitais influencers eles precisam ter um filtro de ética. Então, o cuidado é sempre prévio. Investigar a idoneidade da empresa ou daquele que o procura para divulgar um produto, investigar a qualidade do produto ou do serviço que é ofertado e, acima de tudo, ter um grande cuidado com a vinculação contratual, com as disposições que existam nesse contrato que lhe vai ser ofertado. Infelizmente, muitos deles não têm um conhecimento jurídico e, infelizmente, não buscam esse conhecimento com o profissional que seria o advogado. Então, agindo dessa forma, tendo esses cuidados prévios no âmbito da atuação e vinculação e de uma vinculação contratual, a probabilidade desse profissional se proteger é muito maior. E em um arremate de segurança, o conselho, faça um seguro, porque a sua exposição atrai na mesma proporção o dever de cuidado e de cautela. E, doutora Rita, agora vamos falar para o consumidor. É importante trazermos até o exemplo que ele disse, né, o doutor Josinaldo disse da lei francesa, que a pessoa tem que ter formação para fazer aquilo. A pessoa deve observar quem está falando, qual a formação que ela tem? Sim, sim. É como eu falei para você, a informação é a palavra-chave. Então, procurar investigar se essa pessoa que está comunicando o produto ou serviço, se ela realmente tem idoneidade para tal, se ela tem conhecimento para tal. Procurar investigar o produto e o serviço à luz de outros consumidores que já usufruíram, que já contrataram, que já adquiriram a marca. E existem hoje inúmeros sites, como o Reclame Aqui, né, que traz a experiência de vários consumidores que avalizam o produto, que avalizam o serviço, ou que de repente se caracterizam, né, e está sempre antenado e atento à questão do preço do produto. Você não pode ver uma passagem aérea que é vendida a R$ 1.200, uma passagem oferecida por R$ 120 e você achar que aquilo é normal, que aquilo ali é uma vantagem. Claro que não, só pode ser um golpe, só pode ser uma propaganda, uma publicidade enganosa. Então, está sempre atento, está sempre se informando. Muito bem, queremos agradecer aos nossos convidados falando sobre o direito do consumidor e a responsabilização dos influenciadores digitais. Começo agradecendo ao advogado, professor da Universidade do Estado da Bahia e pós-doutor em Direito, Dr. Josinaldo Leal de Oliveira. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o convite, com grande alegria participando, e parabenizo vocês pelo importante papel de conscientizar os ouvintes e os consumidores brasileiros, e estou à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado também à advogada especializada em contencioso estratégico e mestranda em Direito, doutora Rita de Cássia Carvalho. Obrigada, Sérgio, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com você nesse bate-papo bacana. E mais uma vez, assim, ressaltando essa importância, né, do programa para toda uma população, esclarecendo dúvidas e trazendo informação. Muito obrigado mais uma vez. 11 horas em ponto. Agradeço a você que nos acompanhou com imagens aqui pelo YouTube da Rádio Justiça, e futuramente esta entrevista vai estar separadinha ali para você assistir quando quiser. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui, com a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e mais um Regra do Jogo. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.